Então, agora, realmente eu queria convidar a Cláudia Thaia, que nós está nos honrando aqui, da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção, não da CGU, né? Apesar de eu sei... E realmente eu procurei um logo do Ministério e não achei, né? Para colocar na apresentação, e eu aprendi que realmente ainda não existe, né? E até os e-mails ainda tem o CGU, né? Eu não sei se vocês estão esperando que vai voltar um dia, mas esse eu vou deixar com você, tá? Muito obrigado. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Vocês estão de parabéns. Eu vi atentamente a todas as iniciativas aí do Instituto Arc e conversei com a Anne antes de começar minha palestra. Até eu não trouxe na minha apresentação, mas lá na secretaria nós temos também uma iniciativa que chama Educação Cidadã, onde a gente trabalha com jovens e crianças também nessa luta aí para mudarmos esse país, né? Então, o programa chama Um por Todos, Todos por Um, pela Ética e pela Cidadania. Nós fazemos com o Instituto Maurício de Souza, que é a área social, né, do Maurício de Souza, e é um programa, como o de vocês, eu tenho certeza, com resultados belíssimos, né? São basicamente 3 pilares. O primeiro, a gente trabalha a autoestima da criança, né? Como é um programa que atinge alunos de 3ª, 5ª série, então são menorzinhos, a gente acha importante dar essa questão de eu tenho meus direitos, né? Eu tenho uma autoestima, que é diferente de ser egoísta, mas eu tenho uma autoestima e eu preciso trabalhar essa parte. O segundo, a gente trabalha as diferenças de credo, de raça, enfim, as diferenças para se viver em comunidade. E o terceiro pilar, nós trabalhamos com a pátria, para se dar o valor, e não só, enfim, conhecer os nossos hinos, mas também saber que quebrar uma carteira vai fazer a diferença, né? Pichar um monumento público, enfim. A gente monitora esse programa e lê os relatos das crianças. A gente pede para as crianças escreverem. O que você achou do programa? E várias delas falam que, graças ao programa, hoje elas não recebem mais bullying, ou não fazem mais bullying, porque entenderam o que é ver comunidade, entenderam o que são as diferenças. Então, assim, vamos conversar, né? A gente tem um desafio com os jovens também. A gente acredita que, se você der valores à nova geração, você realmente está praticando a verdadeira prevenção da corrupção. E uma segunda iniciativa é o concurso de desenho e redação. E vocês estavam falando dessa questão das pequenas corrupções, né? A gente tem no nosso Facebook uma campanha que chama Pequenas Corrupções, Diga Não, onde a gente coloca vários quadrinhos falando de furar fila, de copiar a prova, de pegar a TV a cabo do vizinho, enfim, coisas pequenas que, no fundo, são a grande porta para as grandes corrupções. Então, a gente também faz esse trabalho, que é extremamente importante, extremamente caro para nós. Enfim, vamos voltar ao nosso assunto aqui, principal, né? Eu quis trazer uma visão para vocês do que nós estamos fazendo lá na CGU. Eu vou falar CGU, tá, gente? Eu sou analista auditora de finanças e controle, sou da carreira, então a gente estava conversando ali com o grupo. O CGU é um ativo para nós, né? É um nome que foi construído aí nesses últimos 14, 15 anos e tem uma marca muito forte. Até o Ministério, depois da aprovação da lei, né, a conversão da medida provisória, ficou maior ainda, ficou Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Ou seja, talvez a nossa logo fique muito maior do que o nome, né? Enfim. Por que a gente acha que é importante fomentar a integridade do setor público e do setor privado, né? Nós sabemos, e nós estamos vivendo isso, a corrupção hoje ela é um obstáculo ao crescimento do país, né? Ela nos afeta diretamente, afeta as políticas, há sobrepreço, enfim. Há vários males que vêm da corrupção, né? Tem crescido pelo mundo, a gente já falou da FCPA, né, da lei americana, da lei inglesa, enfim, da nossa lei, mas tem crescido o número de legislações que estão sendo feitas para a responsabilização das empresas, né, e nos casos de fraude e suborno. Então, torna-se cada vez mais importante para o mercado estar investindo nesses programas de integridade, esses programas de compliance, para a gente, né, tentar dificultar e mitigar esses riscos de corrupção.
E as práticas internacionais, né, elas demonstram que a maturidade, né, dos programas de compliance, elas realmente diminuem a possibilidade de ocorrência de corrupção. Só para vocês, assim, para dar uma contextualização, no final dos anos 90 e no começo de 2000, a gente percebe uma preocupação internacional maior com relação à questão de integridade, porque a OCDE ela lança a Convenção de Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, seja o suborno transnacional, e as Nações Unidas, a ONU, lança também a sua Convenção contra a Corrupção, ou seja, inicia-se esse movimento pela integridade. Em 2005, a OCDE lança esse framework, né, são diretrizes gerais e alguns instrumentos e mecanismos para a promoção da integridade. Então, ela já lança esse primeiro framework. Aqui no Brasil, em 2013, a gente teve o lançamento a sanção da Lei 12.846, né, a famosa Lei Anticorrupção, e a Lei 12.813, que vale para o Executivo Federal, que é a Lei de Conflito de Interesses. Em 2015, veio o nosso decreto, e agora, para 2016, alguns programas foram formalizados. Essa portaria da CGU 784 institui o programa que chama-se PROFIP, que é o Programa de Fomento à Integridade Pública. A Lei 13.313, que é o Estatuto das Estatais. O colega estava falando da ISO, nós estamos hoje participando, nós somos convidados para participar do grupo da ISO 37001, né, que é especificamente antissuborno, né, e nós estamos aí ajudando na tradução, enfim, estamos nesse grupo com a previsão de lançamento em outubro. E, novamente, um movimento internacional, tanto de recomendações da OCDE, como, não está no slide, mas o G20, ano que vem, o grupo anticorrupção vai ser presidido pela Alemanha e nós seremos vice-presidentes e também estaremos trabalhando nessa parte de integridade pública, ou seja, realmente a integridade tem que ser para os dois lados, né? Com relação à atuação da CGU, em prol da integridade, nós temos exatamente essas duas faces. A gente está trabalhando nas auditorias de integridade pública, né? A auditoria específica de integridade nas estatais, existe um trabalho de avaliação, então não é fomento, a gente realmente está avaliando as estatais, e trabalhando com o setor privado e o setor público no seu fomento. A primeira iniciativa que eu queria trazer para vocês é a empresa Proética. Nós temos o cadastro Proética desde 2010, mais ou menos, final de 2010, nós lançamos um cadastro, esse não é cadastro, só para contextualizar, onde era uma tentativa da CGU de se aproximar já do setor privado. Mas a gente sentiu bastante dificuldade, o modelo não era o adequado, ainda não existia a lei anticorrupção, e a gente conseguiu ter um cadastro de mais ou menos 16 empresas, mas sentíamos bastante dificuldade naquele momento. Aí lançamos eu vou chamar de selo Proética. O que seria esse selo Proética? Seria realmente um reconhecimento das boas práticas no setor privado, esse reconhecimento das empresas que estão implementando os seus sistemas de compliance, utilizado também para conscientizar, né, as empresas sobre o seu papel relevante no enfrentamento à corrupção, ou seja, a cada empresa, né, a cada setor que vai implementando os seus programas, isso torna uma corrente, né, no mercado, na sua cadeia produtiva, isso se espalha, e fomentar mesmo a implementação, né, para que reduza os riscos de fraude e corrupção. A gente tem uma periodicidade de 1 ano, então, desde 2015, o programa foi reformulado em 2014, ou seja, a gente adaptou essa nova lei anticorrupção, e ano passado nós fizemos a primeira premiação. Então, esse selo Proética é como se fosse aquele da revista Veja, onde tem os restaurantes, que ele ganha o restaurante daquele ano. Então, temos as empresas Proéticas 2015 e teremos as empresas Proéticas agora 2016. Ou seja, o fato de você ser uma empresa Proética no ano não quer dizer que você é no segundo ano, você precisa aplicar de novo. Então, vai ser 1 ano, a divulgação sempre é no final do ano, né? E temos ações de publicidade. É interessante que a gente realmente tenta capitalizar para a empresa esse prêmio que ela está recebendo, né? Essa aprovação que ela recebe. Então, a gente vai ter um evento agora em novembro para anunciar as empresas desse ano, e estamos formulando uma publicação com as melhores práticas do ano, ou seja, aquelas que foram aprovadas, a gente procura ver quem é que tem a melhor comunicação e o melhor programa de treinamento, e aproveitamos e fazemos um benchmark dessas práticas, né?
Só para vocês terem uma ideia, essas foram as empresas Proéticas 2015. Então, temos grandes empresas aqui, como a 3M, várias do setor elétrico, a Siemens, a Dudalina sempre está concorrendo, enfim. Foram 19 empresas premiadas ano passado. Só para vocês terem uma ideia daquilo que eu estava falando para vocês, o antigo cadastro Proética, que foi de 2011 a 2013, praticamente 3 anos, tiveram 170 empresas que solicitaram acesso ao sistema, ou seja, elas se interessaram, olharam lá o questionário, mas dessas 41, apenas 41 enviaram o questionário. 41 foram avaliadas e 16 aprovadas. Com o Proética, agora, com essa reformulação, a gente já teve um aumento aqui considerável. Só no passado, 97 empresas solicitaram acesso, e agora, nesse ano, já 195 empresas, ou seja, praticamente o dobro, solicitaram acesso. Em 2015, 56 enviaram o questionário, esse ano já foram 91. 2015, 33 foram avaliadas e aquelas 19 foram aprovadas. Esse ano, 74 foram avaliadas e agora a gente está exatamente no processo de ver quais serão aprovadas. Existe um comitê gestor, não é a CGU que aprova, existe um comitê que é composto pela Apex, pela Bovespa, Instituto Etos, Ético, Sebrae, CNI, enfim, é um grupo bastante qualificado que vai analisar todos esses processos e vai identificar quais as empresas que são aprovadas. O que é interessante nesse processo? Nós realmente fazemos uma avaliação do programa de compliance das empresas que nos enviam. E depois a gente, mesmo que ela não seja aprovada, a gente manda um relatório, ou seja, praticamente realmente uma consultoria que a gente manda, indicando quais os pontos que precisam ser melhorados, enfim. Tem empresas, inclusive, que concorreram no passado e estão concorrendo esse ano de novo, que já implementaram coisas que foram orientadas pela própria CGU no passado e estão submetendo de novo. Então, a gente vê assim, o fomento e o interesse que está crescendo sobre esse selo Proética. Outro programa que eu não vou me aprofundar, porque a Renatinha está aqui conosco, também é lá do Ministério, e vai ter um workshop amanhã falando especificamente, é o acordo de cooperação que nós temos com o Sebrae, onde a gente também tem falado com as micro e pequenas empresas. Acho que esse trabalho é extremamente importante, porque muitas vezes a micro e pequena empresa acha que não é com ela, assim, não, isso está muito longe de mim. E, na verdade, hoje, elas também podem concorrer a licitações, elas podem ser subcontratadas pelas grandes empresas que têm contratos públicos, ou seja, é preciso que haja essa conscientização e que se aplique os programas de compliance. Obviamente que, para pequena e microempresa, a gente procura simplificar ou adequar, na verdade, todo esse programa de compliance para a realidade delas. Mas amanhã vai ter um workshop aí que vocês vão poder conversar melhor. E no setor público, inclusive, é curioso, porque nós temos sido cobrados. Olha, veio a lei anticorrupção, o setor privado está aí se movimentando, e o que está acontecendo no setor público? Então, a gente aqui, lá na CGU, a gente instituiu esse programa, o PROFIP, o Programa de Fomento à Integridade Pública, até porque o fomento, nesse momento, é necessário, que a gente tenha a sensibilidade que, nesse momento, o setor público não está ainda maduro com a questão de integridade. Então, a gente precisa realmente entrar nos órgãos, a gente precisa capacitá-los, dar metodologias dinâmicas para que eles mesmos possam construir seus próprios planos. Então, esse programa ele realmente tem essa intenção muito de capacitar os órgãos e sensibilizá-los para a importância disso tudo. A gente costuma usar bastante esse infográfico, ele está até no site lá da CGU, mostrando mesmo os pilares do programa, e aí é de cima para baixo, desde o comprometimento da autodireção, ou seja, os ministros precisam estar comprometidos, os presidentes das autarquias precisam estar comprometidos. No segundo momento, a gente precisa realmente de uma instância responsável pelo plano de integridade, ou seja, seja uma coordenação, enfim, um departamento. A gente realmente precisa ter os responsáveis para conduzir esse programa. Esse 3 é a análise de risco, e aí eu falo de riscos de integridade, não riscos lato sensu. E, nesse momento, a gente, com essa capacitação, a gente faz com que os órgãos que aderiram a esse programa, é um programa que é por adesão, eles façam a reflexão, eles possam realmente ver os seus processos e ver aquilo
precisam gerir esse risco de integridade para construir o plano. E, obviamente, a fase 4 é o de monitoramento e retroalimentação. Opa, foi? Isso. Eu trouxe só isso aqui para lembrar a vocês que a gente está falando de um risco específico, riscos de desvios, de fraudes e de corrupção. São esses riscos que a gente quer que os órgãos olhem para dentro, cada um, enfim, cada um com suas especificidades. Eu sempre falo, o DENIT é diferente da Anvisa, que é diferente do Ministério da Transparência e do Ministério do Planejamento, ou seja, como as empresas, né, cada setor tem uma especificidade, uma particularidade, então é importante que esse risco de integridade, essa vulnerabilidade seja avaliado. Só para exemplificar, a gente traz esse quadro aí para os órgãos públicos, para eles olharem, né, mais de perto os seus riscos, e, obviamente, a maioria deles também é um risco para o setor privado. Então, temos esse abuso de posição ou poder em favor de interesses privados, solicitação ou recebimento de propina, de pagamento indevido, e temos algumas questões também normativas, né? Eu acho que o poder público diferencia um pouco do setor privado, porque a gente tem esse arcabouço normativo que nós precisamos seguir. E aí a gente coloca essa questão do conflito de interesses, do nepotismo, que para nós também é um grande risco de integridade. Então, a gente geralmente mostra isso aqui como exemplo, óbvio que tem muito mais riscos que podem ser mapeados, mas que já é um indicativo para eles trabalharem os riscos. Então, desculpa. Um segundo programa lá na CGU é essa auditoria de integridade nas estatais. Nesse caso, a Secretaria Federal de Controle, ou seja, a área responsável pelas auditorias e fiscalizações lá do Ministério, elas realmente estão fazendo um trabalho já de auditoria nas empresas estatais. Por quê? Porque consideramos que, como a empresa estatal está até mais próxima do setor privado, eles estariam num grau de maturidade maior para que a gente pudesse fazer uma auditoria. O Profip, hoje, é fomento. Daqui uns 2, 3 anos vai virar auditoria, ou seja, a gente está no momento de sensibilização e daqui mais uns 2, 3 anos a área de auditoria realmente vai entrar para fiscalizar os planos. Enfim, com a auditoria nas estatais, o objetivo é avaliar o grau de maturidade, né, das medidas adotadas pelas empresas e até promover o aprimoramento, ou seja, isso gera um relatório, isso gera um posterior monitoramento e o que a gente procura verificar nessas auditorias são se as políticas e instrumentos voltados para a prevenção, detecção e remediação dos atos de corrupção, fraude ou outros, eles estejam realmente funcionando. Ou seja, a gente vai ver a efetividade, né, dessas políticas de prevenção, de detecção e de remediação. Só para vocês terem uma ideia, a gente usa esse infográfico aqui para exemplificar como é feita a auditoria. Esse tripé, existência, qualidade e efetividade, é utilizado para cada um desses itens, ou seja, desenvolvimento do ambiente de gestão de programa de integridade, o número 1, ou seja, se a alta administração está envolvida, se existe um setor responsável, né, pelo programa de integridade, se ele existe, a qualidade dele e a efetividade dele. E isso vale para todos esses 5 itens, ou seja, realmente a gente faz uma avaliação mais profunda. Em 2015, né, ano passado, foram feitas avaliações piloto em 4 empresas estatais, que foi o Banco do Nordeste, os Correios, Furnas e Eletronorte. Então, ano passado foi realmente uma avaliação piloto. Agora, em 2016, já foram programadas mais 27 auditorias. E as conclusões desse piloto ano passado é que realmente a gente até superestimou a maturidade das empresas estatais e vimos que, na verdade, elas têm até bastante áreas que podem estar ligadas à integridade, como uma área de gestão de risco, uma auditoria interna, uma ouvidoria, mas isso está mais separado e não está organizado, né,
como um corpo mesmo que precisa funcionar, que o sistema de compliance ele é multissetorial, então ele precisa estar realmente organizado, e a gente percebeu que isso não está, né, nessa unicidade. Então, que eles realmente precisam amadurecer, que eles precisam ter um departamento que cuide disso, e que, muitas vezes, as medidas elas estão presentes por causa da própria legislação que exige. Então, a gente tem que pensar mais realmente na efetividade, ou seja, não é criar só porque é necessário, no sentido de legislação ou é imposto, mas criar porque precisa-se ter essa organicidade no programa de integridade. Trago para vocês também uma questão que eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, que é a questão da regulamentação do lobby. Hoje, inclusive, parece que o ministro já está soltando um relatório, porque ele criou um grupo de trabalho para a gente fazer um estudo sobre lobby lá no Ministério, porque, na verdade, a questão do lobby ela vai se conversar com os programas de compliance em algum momento, que eu vou até mostrar aqui para vocês. Mas trouxe aqui um conceito, né, do Said Farah, sobre o lobby, que toda atividade organizada, exercida dentro da lei e da ética, por um grupo de interesse definidos e legítimos, com o objetivo de ser ouvido pelo poder público, para informá-lo e dele obter determinadas medidas, decisões ou atitudes. Ou seja, o lobby ele é legítimo. Na verdade, até o ministro tem falado para a gente que é ruim a palavra lobby, que o lobby no Brasil hoje carrega uma carga muito negativa, né? Os lobistas, enfim. Mas o lobby é legítimo, né? O tráfico de interesses, que isso sim é crime. Então, a gente tem defendido, o ministro tem nos pedido para fazer uns estudos sobre o lobby para a gente poder ter ideia de regulamentação. Ou seja, trouxe aqui alguns pontos que nós pensamos lá, de que, inicialmente, como o projeto de lei do lobby está há tantos anos tramitando no Congresso, uma das saídas seria a gente regulamentar o lobby no Poder Executivo Federal, para que isso seja um modelo para as outras esferas e para os governos subnacionais, né? Como eu tinha dito, a expressão lobby é uma expressão hoje que ela traz, né, um significado muito negativo, então as sugestões seriam relações governamentais ou representação social para a defesa de interesse, mas que a gente realmente tenha isso um pouco mais claro. Diferenciar o lobby de outras atividades, ou seja, relações públicas, consultoria, às vezes é confundido com lobby, né? Então, a gente tem que realmente delimitar e diferenciar o lobby dessas outras atividades. Estabelecer regras simples para a concessão de audiências. Tem-se falado de um cadastro de lobistas, né, que até existe em outros países. O ministro nos coloca muito de que ele não gostaria que fosse uma coisa muito burocrática e a gente virasse um cartório, né, que tem que registrar, tem todo um procedimento, não. Mas precisa-se ter minimamente um credenciamento, que ele seja simples, para eles conseguirem essas audiências, né, e, enfim, possam dar informações básicas ao poder público. Por exemplo, quem eles estão representando, qual é o tema, qual o interesse, né, o assunto que eles gostariam de falar. E, para tudo isso, gente, a gente precisa de muita transparência, né? Eu acho que isso é a chave de tudo. A gente tem falado muito, lá na CGU, a gente cuida também da Lei de Acesso à Informação, e a gente coloca nas boas práticas, colocar a agenda das autoridades. É muito importante que as autoridades públicas tenham ali, né, principalmente com os particulares, com quem eles estão se reunindo. Por isso que eu coloquei aqui, conceder ampla publicidade à agenda dos agentes públicos que recebam particulares para audiências. E também, por último, é importante estabelecer limites claros e objetivos para o recebimento de presentes e outros tipos de benefício para agente público, como viagem, enfim, hospedagem, coisas desse tipo. Porque, obviamente, com essas regras, todas as empresas poderão adaptar os seus programas de compliance e não confundir a parte de promoção da sua própria empresa ou de um novo produto, enfim, aquilo que é necessário fazer para vocês movimentar os negócios, com ser confundido com vantagem oferida indevidamente para agente público. Então, a gente tem pensado muito nessas regras, a gente acha que é importante. Óbvio que hoje a Comissão de Ética fala que uma autoridade, né, DS5 acima, ou seja, as altas autoridades não podem receber presentes acima de R$100, e R$100 hoje é praticamente um brinde, mas isso tudo tem que ser repensado no Poder Executivo. Então, eu trouxe essa questão do lobby para a gente pensar também. Eu acho que é importante
gente... O lobby é legítimo, claro que ele é legítimo. Óbvio que, quando a gente vai fazer uma política pública, a gente tem que ouvir os mais interessados, aqueles que serão mais atingidos pela política, mas não ser confundido com o crime. Por último, gente, não sei se a Renatinha conseguiu distribuir, ela distribuiu um cartão aí, o QR Code aí, dos nossos guias. A gente está lá na CEJU num trabalho constante, uma orientação constante, né, para todos os setores, está disponível, vocês podem baixar gratuitamente os nossos guias de integridade. A gente está procurando, nesse momento, até... apesar dos pilares serem os mesmos, a gente está procurando fazer guias específicos. Então, hoje a gente tem o guia de integridade pública, o outro específico para estatais, um de integridade geral, que é mais para o setor privado, e até esse aqui de empresas brasileiras no exterior. Ou seja, a gente está num trabalho com a Apex, onde eles queriam definir nesse guia exatamente essas questões de presentes, enfim, essas... Como é que hospitalidades, as hospitalidades das empresas que praticam comércio exterior. Então, gente, eu finalizo agradecendo, a gente está à disposição, nós temos aqui bastante parceiros aqui que estão aqui conosco, como o pessoal do Sebrae, o pessoal do Mato Grosso, que está também num trabalho bem interessante lá no fomento às micro e pequenas empresas, e falar para vocês que vale a pena. Eu acho que a gente está num momento único do país, onde a corrupção, né, ela nos deixa sempre estarrecidos, nos deixa, como o ministro fala, indignados, né? A gente precisa se indignar para as coisas acontecerem, mas tenho certeza de que cada um de vocês que puder investir em integridade é honestidade, é nada mais do que isso. A gente precisa ser honesto. Vocês tenham certeza de que, nesse momento, óbvio que, às vezes, eu estou num setor que ninguém tem programa de compliance. Sejam os primeiros, sejam os exemplos. O poder público está aumentando muito o seu poder de detecção, então, a questão da integridade realmente é uma questão de tempo, e eu acho que cada um dos senhores, e nós aqui do Poder Público juntos, mudando essa realidade, a gente vai poder construir um ambiente de negócio mais salutar, onde o que vai prevalecer vai ser realmente a eficiência, a produtividade, né, e não essas vantagens indevidas aí que a gente tem visto. Muito obrigada. Perguntas? Muito obrigado, realmente foi bem interessante, e eu só queria convidar vocês também a fazer perguntas, né? Para fazer perguntas, vocês têm esse papel lá em frente de vocês na mesa, né? E se vocês quiserem, e sempre coloca também o nome, o e-mail, porque se nós não conseguimos responder a pergunta na hora aqui, nós vamos tentar responder por e-mail depois. Tá? A primeira pergunta já chegou. É do Moretson? Quem é o Moretson? Moretson, deixa eu ver se... Há iniciativas de obrigar os editais que passem a exigir que as empresas participantes de editais tenham compliance estruturado, é isso? Interessante, né, Renatinha, que a gente está num grupo de trabalho da ENCLA, exatamente nesse momento, discutindo se há essa maturidade, primeiro, e se realmente a gente... Talvez seja importante a gente ter nos editais de licitação esse diferencial. Tem a questão, enfim, do valor dessas licitações, a gente precisa ter alguns limites aí que estão sendo estudados, mas hoje há essa discussão de colocar exatamente essa questão dos programas de compliance como diferencial nos editais. Não existe ainda nada formalizado, mas existe já o debate, tá? Deixa-me só interromper aqui, que você já pode ler esse. Para as pessoas online, eu somente queria mostrar o caminho para vocês também podem fazer perguntas. Tá? Para isso, nós mostramos aqui o site que está tudo isso acontecendo no momento. Olha só. Tem um delayzinho. Se vocês clicam aqui embaixo no YouTube, né, e vai aparecer aqui o link que... E agora você está vendo que realmente está atrasado um pouquinho. Você está vendo esse link, e se você está conectado, fazendo um login lá no YouTube, que normalmente a maioria já tem, vocês podem usar o bate-papo, o chat aqui diretamente.
Se vocês não têm um link para esse bate-papo, vocês podem escrever um e-mail para integra@instituto-arc.com, enviar um e-mail com essa questão e nós vamos tentar responder aqui também. Tá bom? Ótimo. E esse link vai mudar cada dia, por isso não está diretamente lá. Por causa de coisas técnicas. Obrigado. A segunda pergunta veio do Matheus, né, Matheus? Existe a previsão de um segmento do Proética voltado para micro e pequenas empresas? Nesse momento não, mas tem micro e pequena empresa concorrendo, forte candidata a ganhar prêmio esse ano. A gente tem pensado exatamente na evolução do Proética, né, Renatinha? A Renatinha que está conosco, que é a coordenadora da área de integridade lá da CGU, e a gente vai ter esses desafios, porque vai ter um momento que talvez nós vamos ter que escolher alguns setores, talvez a gente tenha que também incluir pequenas e microempresas especificamente, mas está aberto, sim, tá? A gente está querendo. Quer falar, Renatinho? Eu já sou Renatinha, né? Normal, né, Cláudia? Só para complementar, que, na verdade, não há nenhum óbice para a micro e pequena empresa participar do Proética. Realmente, para elas é mais difícil, porque a avaliação é bem complexa, mas a gente vai falar disso um pouco amanhã, aquele critério que fala no decreto de menos formalidade, aplicar, né, na avaliação do programa de integridade ou das medidas de integridade dessas empresas, esse menor rigor formal a gente aplica também no Proética, né? Mas, mesmo assim, a gente nota que, mesmo aquelas que se interessam, ainda estão muito distantes. Então, a nossa esperança, né, Gilberto, é que, com o nosso programa, com o SEBRAE, cada vez mais capacitadas, as empresas consigam, gradativamente, atingir os critérios do Proética. É para isso que a gente está trabalhando. Tem mais alguma? Está ótimo. Ainda não? Ainda não. Agora sim. Então, eu queria se não tem mais perguntas aqui, eu acho... tem mais, então ainda não. Agradeço. E tenta, por favor, ter uma letra legível, tá? É que essa é grande. Deixa eu ver aqui. O Profip pressupõe que os 4 eixos sejam executados inteiramente pelos órgãos públicos, como estruturar um organismo independente dentro da estrutura que monitore efetivamente as transações, uma vez que não era esta figura hoje, seria o equivalente à segunda linha de defesa, enquanto a CGU faria efetiva auditoria, correto? Não, nesse caso, assim, a gente quer que o plano de integridade seja completo. Por isso que eu coloquei aquele infográfico com todas as bases. Ou seja, ele precisa ter a alta administração envolvida, ele precisa ter uma área que cuide, né, do programa de compliance. E, óbvio, que isso não retira da CGU o aspecto da auditoria. A gente entende que são coisas diferentes. Mas, sim, o órgão ele tem que ter todo o programa de integridade completo e aplicado no seu órgão, tá? Exatamente. E aí ele já está prevenindo, enfim, já está mitigando o risco, já está detectando e apurando, porque eles podem ter a sua auditoria interna, a sua corregedoria, enfim, pode aplicar as medidas disciplinares sem problema nenhum. Agora, a auditoria da CGU vai acontecer de qualquer maneira. É isso. Mais perguntas? Foi só a informação técnica que, se alguém vai falar, por favor, espere até
microfone. O microfone chega até vocês porque as pessoas remotas não estão ouvindo o que você está falando. Ou nós precisamos repetir. Tá? Tá. Tem mais uma pergunta lá? Boa tarde. Em relação à própria lei anticorrupção e a lei abrangente, né? Qualquer pessoa jurídica, mesmo que ela não seja formalmente estruturada, ela estaria sujeita às sanções previstas na lei. Então, o partido político é uma pessoa jurídica. E o político, né, filiado ao partido, mantém uma relação com o partido. Então, esse político, praticando algum ato que seja tipificado lá na lei anticorrupção, o partido político poderia ser sancionado com base na lei anticorrupção, porque eu não sei exatamente qualificar qual é a relação jurídica existente entre o partido e o político, mas ele se elege, né, o mandato é do partido, e ele pratica um ato que é tipificável na lei. Então, poderia se sancionar o partido político, a pessoa jurídica? É uma dúvida que eu tenho. Bom, a gente acha que sim, mas não tivemos ainda esse caso concreto, assim, pelo menos para nós. Eu não sei nem se viria para nós essa questão, entendeu? No caso da CGU, não viria essa questão para nós, mas eu acho que, em termos da lei, aplicaria sim. Boa tarde. Boa tarde. Antônio Fonseca, eu sou membro sênior do Ministério Público Federal, advogado, e atuo em compliance já há mais de 3 anos. Conheço bem o trabalho do pessoal técnico da CGU. A minha pergunta, é 3 perguntas, pequenas perguntas. Quando você coloca todo esse portfólio de iniciativas, quer escrever? A primeira reação minha é para perguntar: a CGU está preparada, assim, em termos de pessoal, etc. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o Profib. O Profib é muito importante. Agora, o que eu tenho observado é que a gente sabe que na administração pública, até eu acho que comentei isso com você, existem áreas de uma criticidade, não é? Não gosto muito dessa palavra, mas criticidade mais alta, não é? Por exemplo, a saúde, etc. Quer dizer, se parte do fato de que existem recursos escassos, não seria o caso melhor a CGU direcionar as suas energias mais para áreas mais específicas? Eu acho que, na verdade, a grande dificuldade que vocês têm é uma falta de um tom em cima. Quer dizer, a falta de uma lei, a falta de uma obrigatoriedade que os órgãos públicos sigam o que devem seguir. Agora, nós já temos a lei das estatais, que fica mais fácil. E o terceiro ponto, a avaliação no Proética é muito interessante, a gente percebe. E como se está discutindo agora esse decreto lá na ENCLA, ação 5, para se estabelecer uma exigência na política de compras do governo, eu acho que, por exemplo, eu sou de opinião que se deva utilizar também o Proética, o selo Proética. Mas aí a questão é o padrão de avaliação, não é? Você tem agora a 37.100, que nova agora na praça, mas se limita à área de suborno, não é? Então, não atende a nossa lei 12.846. A verdade é essa. A 19 são diretrizes,
ela não é um padrão com base no qual se possa certificar um programa de integridade. Nós temos no Brasil uma norma que está sendo aplicada por umas 5 ou 7 empresas que já fazem a certificação. Uma delas é a KPMG, que é a DSC 10.000. Por questão de ética, e eu devo esclarecer isso, eu participei do grupo que elaborou a DSC 10.000. Então, eu pergunto, a CGU já pensou na possibilidade de, em algum momento, fazer uma opção por um padrão de avaliação? Obrigado. Bom, deixa eu ver se eu lembro das 3 perguntas. Desculpe, mas sobre o partido político, na verdade, a grande dificuldade é que o partido político que se aplica, concordo também que se aplique. Isso. Agora, lembremos que o partido político é uma figura que goza autonomia, conforme está na Constituição. Então, fica cada vez mais difícil que uma autoridade, sem lei específica, imponha alguma coisa com respeito ao partido. Talvez precisasse de uma regulamentação nesse caso, né? O PLC 3003 do Senado Federal, nós vamos falar amanhã, endereça esse problema. Está certo. Bom, doutora Afonso, com relação a nós estarmos preparados, isso sim, claro que sempre vai faltar gente, porque o trabalho ele é infinito nesse caso mesmo, né, pegar todos os setores, todas as empresas, mas com relação ao Proética, ao Profip, à auditoria de estatais, são programas que estão sendo realizados plenamente. A segunda, o senhor falou com relação à criticidade de algumas áreas. O Profip ele está vindo para a gente falar, setor público, preste atenção, vocês precisam implementar os programas de integridade, porque vai ter auditoria em breve nessas áreas. E como tudo, né, a CGU também não tem como estar em todas as políticas, a gente geralmente elege aquelas com maior criticidade. Essa área de saúde e educação é uma área que a gente tem, o ministro até tem falado bastante, porque das 230 operações especiais que nós temos com a Polícia Federal, 67% é na área de saúde e de educação. É desvio de merenda, problema com os remédios, enfim. O senhor está aí, conversamos bastante sobre essa questão do setor de saúde, aí é no público e no privado. Lá em Brasília está tendo, óbvio que isso é nacional, mas está tendo bastante relevância o caso de órtese e próteses, né? Os médicos indicando para pacientes que nem precisariam, né, nunca precisaram, não só as órteses que não precisaram, mas como também material vencido que está sendo colocado. Lá em Brasília eu vi uma reportagem, eles falando que o médico nem sabe fazer a operação da prótese que ele está indicando. Então, tem paciente que já está pela 6ª ou 7ª operação, porque a primeira não deu certo, obviamente ele não sabia, e aquilo foi dando maiores problemas. E que o médico, nesse caso, as operações que eram entre R$4.000 iam para R$70.000, enfim, porque o fornecedor dava o sobrepreço, e, enfim, o senhor sabe melhor do que eu essa história. Então, vai se precisar mesmo de um acordo setorial em vários momentos. Eu acho que toda a cadeia produtiva ela precisa estar alinhada, não adianta só um da cadeia, né, se comprometer com os programas de compliance de integridade e o resto não. Então, os acordos setoriais serão muito importantes nesse momento. E a terceira pergunta, qual que o senhor fez mesmo? Da ENCLA. Não, nós estamos ainda pensando, doutora Afonso, porque aí, nesse momento, realmente, nós precisamos saber do nosso fôlego, porque não é uma coisa simples você ser acreditadora dessas empresas. Então, a gente está exatamente nesse momento conversando com a alta direção, com o ministro, com o secretário executivo, dessa possibilidade. Enfim, a gente acredita que isso é uma tendência que o mercado mesmo até daria conta, mas talvez a CGU ter regras claras, né, poder dar essas orientações, poder colocar esses critérios, mas a gente realmente está numa discussão agora, nesse momento, da nossa possibilidade aí de entrar mais firme nisso, na certificação. Nas estatais, o dever de compliance está claro, é uma obrigação hoje, não é? Além do próprio artigo 32
inciso 5º da lei, obrigar a uma política de integridade para os parceiros. Porque são todas empresas com, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 fornecedores, etc. Sim. Então, é um ponto forte. Quer dizer, para avaliar, você precisa ter um padrão. Sim, um padrão, o padrão, né? com Quer certeza. dizer, não é a CGU gerar esse padrão, mas escolher o padrão. A gente sabe, por exemplo, um dos países bem adiantado nisso, a Austrália, acho que o nosso, esqueci o nome dele, o Cris, né? O Cris mencionou, acho que a Austrália está bem adiantada e ela tem para. Acho que a Holanda também está bem adiantada. Mas ela tem produziu algo próprio. Eu acho que o Brasil não precisa necessariamente isso. Mas, por exemplo, se vai avaliar um programa de integridade ou se vai indicar uma certificadora, você precisa ter um padrão que vai estabelecer, orientar aquela avaliação. Eu digo isso porque nos próprios acordos, por exemplo, da Lava Jato, às vezes é necessário você indicar qual o padrão a ser adotado para efeito de um programa de integridade que aquela empresa deva adotar. Então, essa é ainda um ponto não é um ponto de dúvida, mas é um ponto de definição que precisa ser feita, né? Não, o senhor tem toda a razão. E nós estamos, nesse momento, discutindo lá internamente essa definição de padrões. Então, agora, realmente... eu acho que, realmente, com todo respeito ao tempo, né, vocês lembram, sou alemão, nós vamos deixar as perguntas para depois, tudo isso, nós vamos ter um coquetel aqui, vocês podem perguntar a senhora Cláudia diretamente, acho que a gente vai ser muito feliz em responder todas as perguntas. E eu tenho agora a honra de dar um presente, também eu sou acadêmico, eu gosto de livros, e o nosso amigo Vinícius Pinho, ele é um dos autores desse livro, que eu sei que eu gosto muito, por quê? Eles tinham todos os problemas que eu já também tinha, escrevendo muitos livros, você tem muitos problemas com editoras. Esse até é um dos pontos porque nós vamos criar nossa editora. E eles tinham mesmos problemas e eles estavam fazendo essa segunda edição do livro em edital dos autores. Realmente, vocês fazem esse livro, eu estou realmente muito orgulhoso porque o livro é muito bem feito, já na segunda edição, e por isso eu estou muito feliz de dar esse livro para vocês e para todos os palestrantes de hoje e de manhã. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Desculpa, mas eu sempre estou confundindo que eu não sabia que em Brasília são 2 beijos. De São Paulo, somente um, né? Eu até ouvi que tem algumas cidades que são 3. Eu preciso achar essa cidade ainda. Vamos fazer o próximo congresso lá.